Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre a importância de nós contemplarmos a presença e a beleza de Deus. Amém? Então, vamos começar pela palavra. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4, que diz o seguinte: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E esse texto ele é muito lindo porque ele fala sobre o desejo do coração de Davi, né? O coração que o Senhor achou nele, um coração de alguém que verdadeiramente quer contemplar a beleza de Deus, quer estar na presença de Deus, né? E é isso que eu quero trazer de reflexão pra gente nesse dia, né? Porque a gente faz tantas coisas no nosso dia, a gente dedica teoricamente tanto tempo ao Senhor, né? Para fazer as coisas para o Senhor. Às vezes a gente dedica tanto tempo para servir na igreja, para servir ao ministério, para talvez fazer umas lembrancinhas para o final do culto ou para as crianças, enfim. A gente dedica tanto tempo para fazer essas coisas para o Senhor, mas muitas vezes nós não dedicamos tempo para verdadeiramente contemplar a beleza do Senhor, contemplar a presença, né? E uma estratégia que o Senhor me dá e algo que eu amo muito fazer é contemplar a natureza, né? E eu vejo muito a beleza do Senhor, a perfeição, e assim como diz em Romanos, né, que a criação revela até mesmo os atributos invisíveis de Deus. Então, quando nós contemplamos a criação, nós contemplamos tudo que Deus fez, nós conseguimos reconhecer quem Deus é, nós conseguimos perceber características de Deus através da contemplação. Então, da contemplação, da criação, da beleza, de tudo que Deus fez, né? Que a gente pode ver o quanto Deus é perfeito e o quanto Deus é maravilhoso quando a gente contempla a criação dele. Então, muitas vezes a gente tem uma rotina tão corrida que a gente não consegue parar e contemplar, né? E isso acaba fazendo com que a gente perca muitas coisas, né? A gente perca, às vezes, a sensibilidade mesmo de ver que Deus está ali, que Deus está presente, que Deus fez aquilo, que Deus é perfeito em todas as coisas. Às vezes até no momento de dificuldade, de tribulação na nossa vida, a gente vai estar olhando para aquele problema e a gente esquece de parar e olhar para o céu e olhar para a perfeição e lembrar que Deus criou os céus e a terra, que Deus criou todas as coisas, que Ele é perfeito, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, que Ele tem planos de bem e não de mal para nós. Então é muito importante a gente parar e contemplar. A gente tive que mudar de cenário, porque tinha umas crianças ali brincando, umas bênçãos de Jesus, né? Mas amei. E continuando o que eu estava falando, né? Sobre a gente parar e contemplar a presença do Senhor. E muitas vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que é chata e a gente vai dizer, nossa, eu tô perdendo meu tempo aqui e tal. E se a gente aproveitar esse momento para parar e contemplar a presença do Senhor, dizer, Pai, obrigado, eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o Senhor tem um propósito nisso que está acontecendo, nisso que eu estou fazendo, enfim. E eu tive uma experiência com isso que foi muito maravilhosa, assim, eu tenho tido essas experiências com o Senhor, né? Porque aqui uma vez por mês a gente faz uma arrecadação no mercado. E nesses últimos meses eu estava ficando sozinha, né, no mercado. E eu estava aproveitando esse momento, né, de ficar ali o dia inteiro em pé, dando panfleto para as pessoas, né, arrecadando alimento. E eu estava aproveitando esse momento para estar com o Senhor. E esse último mês foi tão maravilhoso, esse mês de março, né, a arrecadação no mercado, porque eu senti tão forte a presença do Senhor ali comigo e, sabe, contemplando a beleza da natureza também. Foi muito maravilhoso, foi muito poderoso. Eu terminei o dia assim, renovada, sabe, com as forças renovadas, porque
eu sabia que o meu trabalho não era em vão. E a palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, muitas vezes a gente está trabalhando, a gente acha que está servindo verdadeiramente ao Senhor, mas o nosso coração não está ali, a gente não está parando e contemplando a beleza do Senhor, a gente não está, de fato, entendendo o propósito, não estamos tentando entender o propósito, não estamos agradecendo pelo trabalho que o Senhor está nos dando para fazer a sua obra, né? E você vai dizer que talvez ficar uma arrecadação no mercado o dia inteiro não seja a coisa mais incrível, não seja o trabalho de missionário mais uau, né? Que todo mundo quer fazer, mas é um trabalho para o Senhor. E foi extremamente maravilhoso, assim, porque também nesses momentos, sabe, de arrecadação em que a gente está ali fora do ambiente da igreja, a gente consegue conversar com as pessoas, a gente consegue ouvir as pessoas. Esse mês também eu conversei com o Senhor, ele pediu oração. Então, é tudo isso que Deus vai fazendo enquanto a gente está servindo, né? Enquanto a gente acha que não está fazendo nada, e muitas pessoas acham que a gente não está fazendo nada, está fazendo um trabalho que não é produtivo, mas Deus sabe o propósito de todas as coisas. Então, se o Senhor te colocou para fazer algo que parece que não está rendendo, parece que não está produzindo, eu quero que você pare e veja que Deus tem um propósito, que a presença dele ainda está ali. Se você estiver fazendo para o Senhor, seu trabalho nunca vai ser em vão. Independente que pareça que não está produzindo nada, independente que pareça que não está gerando frutos, mas o seu trabalho não é em vão. E o que eu quero que você entenda nesse vídeo é essa necessidade da gente parar e observar o Senhor, observar a presença dele, olhar para ele, porque foi isso que Davi fez, né? É isso que o coração de Davi fazia. Foi o coração que agradou ao Senhor, né? Um coração que realmente quer conhecer a Deus. E a palavra diz que essa é a vida eterna, é conhecer a Deus, o único verdadeiro Deus, e é Jesus a quem ele enviou. Então, contemplar o Senhor, buscar conhecer a Ele, é a coisa mais importante da nossa vida, é a nossa vida eterna, é conhecer a Ele, é contemplar Ele. E era isso que Davi queria, né? Poder habitar na casa do Senhor e contemplar a beleza dele todos os dias. E é isso que nós temos que querer e é isso que nós temos que fazer para ter uma vida plena no Senhor, porque quando a gente está com os olhos nele, tudo que nós estamos fazendo se torna maravilhoso. Independente da situação que nós estamos passando, sendo difícil ou não, a gente entende que Deus tem um propósito e isso torna tudo mais fácil, torna tudo mais prazeroso. Porque a palavra diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e à sua direita delícias perpetuamente. Então, se a gente de fato está permanecendo na presença dele, nós temos essa alegria infinita que vem da fonte perfeita, que é Deus. A gente não vai se entristecer ou se abalar por situações que estão acontecendo na nossa vida, mas a gente vai de fato se recarregar na fonte da nossa alegria, que é o Senhor, que é a presença dele. Então, resumindo o que eu quero dizer nesse vídeo, que é bem curto e bem simples, mas o que eu quero dizer é: contemple ao Senhor, dedique tempo ao Senhor, a estar na presença dele. E eu quero dizer assim, não somente lendo a palavra, não somente orando, não somente jejuando, mas simplesmente parar e contemplar o Senhor, e contemplar a presença dele e glorificar o nome dele. Porque assim nós teremos um coração, né, que realmente agrada o Senhor, um coração que quer conhecer e quer engrandecer o nome de Deus. Amém? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.